Estamos aqui, galera, para mostrar para vocês esse nosso novo vídeo aqui no YouTube, o Cafezinho Estratégico. E hoje a nossa conversa é com a doutora Luciana De Plástico, proprietária da Clínica Odontológica De Plástico. E olha que o currículo dela eu já trouxe aqui, ó, pra gente não esquecer nada. Ela atua há mais de 20 anos transformando sorriso, e claro, eu também sou esse sorriso milionário aqui, que ajuda muito você, pessoas, recuperarem a autoestima, saúde e qualidade de vida. Sempre com tratamento modernos, com alinhamento de estética, inclusive eu também estou com um aqui, ó, sorrisão. Implantes e reabilitações completas, sempre com foco em previsibilidade e conforto para o paciente. Também atua como gestora clínica e mentora, ajudando outros profissionais a estruturarem seus negócios com processos, propósito e excelência no atendimento. O currículo dela não deixa dúvida nenhuma. Assista o vídeo, me comente aqui o que você achou. Galera, estamos aqui, ó, começando mais um cafezinho estratégico. E hoje eu trouxe aqui uma empresária gente boa, minha amiga, nossa dentista, a doutora Luciana. Então a gente vai bater um papo aqui com ela. Luciana da De Plástico. Muito tempo de história, eu já sou cliente dela aí uns 25 anos mais ou menos, que eu baseio quando a minha filha nasceu, e a gente vai trocar uma ideia aqui hoje, né, Lu? Isso mesmo. Se apresenta pra galera, que a gente já fez um podcast também junto, né? Sou a doutora Luciana, aqui da De Plástico Odontologia. Eu tô aqui no Jardim São Marcos, em Embu das Artes, há 26 anos. Então, realmente, o Magno foi um dos meus primeiros clientes. Mas o Magno, antes de ser empresário, ele era um paciente com muito medo de dentista. Eu sou, na verdade, o verdadeiro brasileiro, né? Todo mundo com medo de dentista, e eu não era diferente. Ela tinha um trabalho enorme comigo ali, e a parte que é muito legal, que ela não conseguia nem limpar uma cárie, de tanto medo que eu tinha, né? Suava até, né? Bastante. Mas isso passa um tempo, né? Eu acho que hoje, Lu, você pode falar isso com mais prática com isso, mais categoria. Por que todo mundo tem tanto medo? 90% eu acho. Tem uma pesquisa que saiu que 30% não consegue nem ir no dentista de tanto medo. Provavelmente por causa de histórias passadas, né? Então, assim, se a gente for ver, eu tenho pacientes mais jovens, né? Os meus filhos. Meus filhos. Os filhos dele vêm comigo desde sempre, né? A Gabi tinha 3 anos a primeira vez que passou. E não tem medo de dentista, provavelmente por causa da história passada. Então ia no dentista, não tinha o tratamento adequado, e o que fazia? Fazia extração dentária, ou não fazia restauração, mas a restauração não usava anestésico, né? Sim. Então era um tratamento muito assim, senta aí, faz o que tem para fazer e vamos embora. Hoje já não, mudou muita coisa, ainda bem. Que bom, né? Porque assim, para mim poder fazer todo esse tratamento, tinha que ser, né? Você vê, ó, eu sou o exemplo do que você está falando. Quando a gente era pequeno, lá em casa era assim, dor de dente, arrancava. Não tinha... Não tinha o que fazer. Não tinha raiz. Não nada. só pelo conhecimento, Sim. Porque antes a gente não tinha também muitas coisas para serem feitas, né? Sim. Hoje já não. Já mudou com a tecnologia, inovação, então a gente consegue fazer um tratamento também preventivo. E naquela época se faltava o quê? Conhecimento. Tanto da parte da população, né, que não tinha o conhecimento até mesmo de coisas simples, como escovar, passar fio dental. Quantos ainda acham que passar fio dental é só de manhã ou à noite, ou só na hora do almoço? Não, fio dental se passa sempre antes da escovação e sempre que você se alimentar. Quer dizer, isso é uma coisa que ainda hoje é um mito ainda, né? E isso que você está falando, tem restaurante que você vai, eles já deixam lá tanto o enxaguante bucal e o fio dental. A gente vai fazer churrasco, já tem festa que já tem um kit, Lu. O kit fio dental, é bem legal. E a gente tá vendo um desse pra gente começar a levar no churrasco, quando a gente faz muito evento grande, isso dá um diferencial. E quando tem no banheiro, cara, no final do evento eu entro, cara, não tem nada, a galera usa mesmo, né? Ainda mais churrasco. Uma carninha boa, né? Então você precisa ter um bom dente, porque você me contratar, não, vai ter carne boa, né? Mas se contratar o cara de carne dura, se sua dentadura... Para a dentadura não cair também, a gente tem implantes dentários, né? Muita gente que perdeu o dente lá atrás, né? Como é que faz, né, hoje para mastigar, para conseguir fazer a sua alimentação de forma adequada? Implantes dentários. E aquela questão
de implantes. Ai, vai dar rejeição. Tinha muito isso, né? Sim, Olha sim. só como mudou. Sim. Hoje a gente sabe que o que tem ali no implante, né? O implante ele é feito de titânio, que é a mesma peça, né? O mesmo material que usa em cirurgias ortopédicas. Então vai dar rejeição? Não. É claro que o Magno sabe, porque o Magno, como ele falou, ele perdeu alguns dentes na infância, né? E aí, o que a gente tem feito agora, né? Chegou na última fase, eu falo que é a cereja do bolo, que é a parte estética. Agora, a gente tá fazendo a reabilitação dele com implantes dentários e também, então, vai fazer as coroas em porcelana. E aí, ele fez alguns exames, né? De sangue. Parecia que eu ia fazer uma cirurgia. Mas é uma cirurgia. E aí eu pedi os exames e ele falou assim, mas precisa, doutora? Precisa. Ele não queria fazer exame de sangue. Eu fiz um check-up, só pra vocês entenderem. Ela passou uma lista de exames, eu fiz geral e fiquei bravo com ela. Falei, não é só chegar aí, abrir a boca. Ela falou, não. Então você vê que hoje toda essa mudança é muito bom pra gente, né? Sim. Eu vou até contar um caso, não sei se você vai lembrar disso, Lu. O que fez eu vir virar o sorriso milionário, né? Essa história é boa. Eu já contei pra vocês alguma vez, mas eu quero contar com ela, porque quando eu cheguei aqui, ela falou, tá vendo? Bem feito. Porque se eu não tenho alguns dentes aqui na parte de cima e na parte de baixo. E pra mim não era importante mesmo. Eu só vinha, ela tá aqui, só vinha quando tava com dor de dente, né? Só. Fazer limpeza eu fazia 2, 3 anos aí. E aí essa cliente, ela é minha cliente até hoje. O nome dela é Maria Helena. E eu tava dando risada e apareceu esse vazio. E ela falou, Magno, você como empresário não tem vergonha, não? Cara, isso foi no sábado, me arrepio só de lembrar. E aí eu vim com ela falou, tá vendo? Você teve que tomar vergonha na cara quando o cliente falou pra você. A importância, Lu, de tudo isso. Às vezes o pessoal fala, é caro, né? Que nem eu falo assim, o sorriso milionário. Cara, hoje eu posso falar pra você, a gente tá tratando já faz uns 7 anos, né? Todo esse meu trabalho. Toda a parte, sim. Porque o que aconteceu, né? Todo mundo acha que é do dia pra noite. Não é, né? Então, no caso do Magno, a gente teve a primeira parte que a gente chama de parte clínica, que é a parte de restauração, reabilitação dos dentes que estavam quebrados. A gente fez um tratamento de a parte periodontal, parte de limpeza. E aí, depois disso, a gente falou, bom, vamos colocar os dentes no lugar. Então, ele usou Invisalign. Aí, né, porque ele não podia usar o aparelho fixo, porque o aparelho fixo não dá para higienizar com frequência, então ele podia remover o aparelho Invisalign e depois, então, a gente fez o tratamento dele com o Invisalign e agora a gente começou os implantes, né, ele já fez a parte cirúrgica e agora vai começar a parte de reabilitação, que é a parte mais importante. Por quê? É ela que vai devolver a mastigação. Todo mundo acha que a odontologia é estética, gente. Implante não é estética, aparelho não é estética. O que a gente faz é reabilitação da mastigação, da função mastigatória, da fala, da deglutição. Então o dentista ele vai um pouquinho além do que só a estética. A estética é um brinde, né? Vai ficar bonito, lógico que vai ficar bonito. Na verdade é o brinde, né, de tudo isso, né? Isso. Muda também essa parte, né? Eu percebo que essa minha parte tá aqui, mais jovem, tá mais né? jovem, porque começa a preencher, né? Isso. Começa a preencher ali, então fica tudo vazio. E eu lembro quando eu comecei a fazer, agora, desses últimos que você fez, essas últimas cirurgias, eu fiquei com queixão. Acabou enchendo um pouco no finalzinho agora, são 4 dentes, 4 implantes embaixo. E aí o pessoal começou a perguntar se tinha acontecido alguma coisa, se eu tinha feito um procedimento preenchimento. Eu falei, não teve preenchimento não, foi mesmo uma cirurgia para colocar. Aí eu já tô agora na parte final, aí esse tempo vai colocar, atinge um pouco, vai ficar mais bonito do que eu já sou, né? Vai ficar. E qual é a intenção disso, né? Levando um pouquinho para a área dele, que é empresarial, e até fazendo uma analogia, vamos lá. Quando você tem uma empresa, né? Que você vai... você tem uma empresa que quer vender o seu produto. O que as pessoas vão ver? Antes de você abrir a boca, antes de você falar qualquer coisa, né? Elas vão ver a sua aparência. Mas o que vai chamar mais a atenção? Quando você abrir um sorriso para ela e ela vê
que o seu sorriso passa o quê? Credibilidade. Uma pessoa que tem o sorriso que não está alinhado ou com perdas, Sim. que foi o caso da sua cliente, Sim, foi da por minha isso cliente. o que ela falou? Que não estava, apesar do churrasco dele ser maravilhoso, né? Que eu também sou cliente também do nossa Magno, cliente também. então eu sei que é muito bom, mas que isso impactava no quê? Nas conversas que ele ia, nas reuniões que ele ia fazer com os clientes num primeiro momento. E tem, né? em caso, você vê, ó, e essa crítica foi a melhor coisa. Porque a crítica dela foi o que me encorajou. Construtiva, que foi o que me incentivou a vir fazer todo esse tratamento. E outra coisa também, uma coisa que aconteceu uma vez, eu tava fazendo um churrasco, e eu tava lá na roda dos... E ela briga comigo, que ela me vê os vídeos, quando eu tô sem o aparelho, ela fala, cadê o aparelho? Porque a gente tá fazendo um evento, e você acaba tirando, porque você fica ali degustando, né? Pra provar, né? E uma vez eu cheguei no cliente lá, e a gente tava conversando, tal, tomando uma cervejinha, e ele falou, Magnão, faz uma carninha pra gente. E eu esqueci de tirar o aparelho, e conforme eu cortei, eu sentei com ele, e eu pedi licença e fui tirar. E ele falou assim, mano, parabéns, você tá cuidando dos dentes. Olha só. Porque eu tava tirando o aparelho Invisalign e ele falou, eu também uso o Magno. E aí ele, só que o dele tinha deixado em casa e eu não tinha. Então isso é a importância que você vê, até a credibilidade, eu aqui como empresário e vocês que estão escutando a gente, você também ganha, porque o cliente todos nós que somos vendedores, tem cliente de muitos anos, né? Eu sou seu cliente aqui tantos anos, você deve ter mais um monte de cliente. Sim. E quando você vai nos seus clientes antigos, cara, e eles percebem que de fato você está evoluindo, que você também tá cuidando da aparência, pô, os caras notam na hora. Com certeza. É. Não tem como não perceber quando uma pessoa tá com o sorriso alinhado, né? Porque ela vai... É uma coisa assim, ainda mais o Magno, que é super simpático, aonde Você ele tá, chega, ele tá sorrindo. Tá com essa canjica né? aberta, né? Aí não tem como, não é? Sim. E aí vão sim olhar para os dentes dele, vão ver como era e o quanto melhorou. E assim, e resultado aí é você que vai me falar. Melhorou o resultado? Pra caramba, muito. Ah, e ia ter que falar uma coisa também que eu tava esquecendo. Essa cliente minha, o marido dela ele é dentista professor. E sabe que ela me contratou esse dia? Ela falou, ó, vou te dar um tratamento lá no meu marido pra ver se ela tá fazendo certo. Eu falei, você fica tranquila que aqui tá bem feito, né? Ah, eu não tenho dúvida. Eu já tô aqui há muitos anos, né? Então, quando você vai escolher como que a gente escolhe um churrasqueiro, né? Sim. Dentro, você vai por indicação, você vê como que é a página dele, como que tá lá as avaliações dele. E como que você procura um profissional? É só chegar lá, né? Viu as avaliações, veja se ele não mudou de endereço. Gente, isso é muito importante. Muito. Né? Uma empresa que está estabelecida no mesmo lugar, ainda mais sendo uma cidade menor, porque a gente está em Embu das Artes. Eu estou no mesmo bairro há 26 anos. Não é à toa. Sim. E o crescimento, né, Lu? Porque hoje, além de você saber ver, porque ela é dentista, você também é vendedora, né? Sou. A gente acabou de soltar um vídeo de vendas agora. E se você não assistiu, ó, já clica aqui que tá muito bom esse vídeo, já fazendo um jabazinho. E a gente tá falando sobre a importância de qualquer profissional que você entender a importância da venda. Porque você só não vai cuidar bem dos meus dentes, você precisa vender todo esse tratamento, né, para passar. Então às vezes as pessoas falam assim, foi o que você acabou de falar, né? Eu sou só churrasqueiro. Não, se a tua aparência, se a tua avaliação, se você não frequentar um curso para você poder mudar, a pessoa ela não vai querer te contratar, né? Você vai ter uma limitação se você não souber. Na verdade, a técnica, qualquer um que... Eu vou falar dos nossos dois negócios. Sim. Então, se eu tenho um consultório odontológico, já se subentende que eu sei odontologia, né? Isso daí é o mínimo, eu fiz faculdade. Esperamos, Não é assim? Então, a mesma coisa, um churrasco. Alguém que se propôs ir na casa de alguém, cobrar para fazer um churrasco, o churrasco ele já sabe fazer. Pelo menos a gente entende que ele já saiba. Esperamos, que ele saiba cortes de carne, né? É isso. Que ele sabe fazer os acompanhamentos, como servir. Então isso é o básico. Abrir um negócio, aquele negócio que você abriu, você já tem que ter a autoridade. Isso é assim, ninguém vai te pagar se você não tiver o mínimo, que é saber o que você está vendendo. Galera, claro que todo cafezinho, o programa já chama Café Estratégico. Saúde, Lu.
cafezinho gostoso e um papo também melhor ainda. Já pede um like aí. Ô Lu, pede um like aí pra gente aí, Lu. A doutora vai pedir. Se estiver gostando do conteúdo, para que continue chegando a mais pessoas, é só você dar um like. E não esquece de compartilhar. E ó, só reforçando, hein? Seja nosso sócio. Nós vamos deixar o arroba também da doutora para vocês seguirem aí, porque é primordial vocês seguirem a gente. Você vai ser nosso sócio, a única coisa do seu investimento é só você começar a compartilhar a gente e seguir a gente, né? Que é o principal, né? É o principal. São empresários ajudando empresários. Porque a gente não pode depender de nada externo. Isso é uma lição que eu tirei, né? Se a gente for depender do que é externo... Não. O externo só da gente mesmo, né? É bem isso. Então, aí a gente... o empresário hoje em dia, ele tem que pensar o quê? Se você for pensar em crescimento, não pode pensar na ajuda governamental, né? Não pode pensar que tá todo mundo querendo o seu crescimento, não pode depender só dos amigos só da família. É. A gente realmente precisa se unir para que a gente consiga crescer e fazer o Brasil rodar. É isso aí. E crescendo cada vez mais, nós vamos gerar mais emprego, né? Pessoas vão conhecer mais a gente, vai entrar em contato, vai aprender com a gente. Você que tem vontade de empreender também, você pode estar levando a palestra da Luciana para a tua empresa ou as minhas palestras para a tua empresa. Então, para você basta ter um funcionário que nós estamos chegando aí para fazer você ter mais de 100 colaboradores, né, Lu? Isso mesmo. Porque quando eu comecei era só eu e a Cris. Quando a Lu começou era somente ela e Jesus, né? Era bem isso, era eu e Jesus mesmo. Quando eu cheguei aqui no São Marcos, eu acho que você participou dessa época, né? Participei. Quando eu cheguei aqui no São Marcos, eu vim para trabalhar na clínica onde hoje eu sou dona, né? E na época não tinha nenhum comércio na rua principal. Era uma época muito difícil, foi ano de 99, 2000. E aí eu cheguei nessa época, não tinha nem telefone fixo, aqui não chegava. Então, se eu fosse olhar, eu lembro que meu pai falou assim: filha, você vai querer ficar aqui, mas aqui não tem nada. Eu, pai, não tem nada então, agora que tá bom, porque é o Oceano Azul, né? Eu vi o meu Oceano Azul. E aí, nesse período, que foi bem difícil, mas ele foi de muito aprendizado. Por quê? Porque eu tinha que comunicar. E olha a importância, né, Lu? Era falar. Então eu lembro que eu descia, tinha uma banquinha de pastel, eu descia na banquinha de pastel e fazia o quê? Ficava lá, comprava um pastel e falava: então, eu sou dentista aqui de cima. E assim eu fui fazendo. Luciana, mas você começou assim? Foi através... Naquela época não tinha internet, tá? Isso. Então, o que a gente fazia? Era boca a boca. Boca a boca. Então tinha que ser bom, né? Eu lembro que a Cris foi primeiro na Luciana, ela foi indicada pela Edneuza. A Cris foi indicada pela Edneuza, que a Edneuza é irmã da Edna, que a Edna também morre de medo. Também morre de medo, mas faz o tratamento com a Lu, e a Edna também trabalha com a gente, você vê ela aí nos filmes. E além disso, Lu, não sei se você vai lembrar dessa história, para você chegar no consultório da Luciana, ela parava de atender, ela abria o portão, porque ela não tinha recepcionista, e descia, a gente ficava na sala de recepcionista, e ela tinha um jacaré verde, você lembra? Lembro, a Gabi adorava. A minha filha tirou todos os dentes de lá. Então, assim, todo começo, tanto meu, da Lu, que ela está contando essa história, ele é difícil, mas o mais gostoso é que o sonho ele é nosso, né? E a gente mergulha dentro desse sonho de uma maneira que somente nós e Jesus acredita que isso vai dar certo, né? Então, tem algumas coisas assim que me perguntam: como que deu certo? Como que você viu? Quem te mostrou? Então, assim, eu sempre fui uma mulher de muita oração. Então eu creio que Deus me colocou aqui, nesse lugar. E por isso que eu gosto tanto. Todo mundo pergunta: mas teve até uma vez que eu ouvi isso. Se você é tão boa, por que você tá aqui, não tá em Moema, não tá no Itaim? Gente, eu gosto daqui do São Marcos. Deus me colocou nesse lugar. Eu posso até chegar a ter em outros lugares. A minha imagem tá chegando. Em quantos lugares eu tô chegando? A minha voz tá chegando, né?
E quantos profissionais eu já formei aqui Sim. dentro? Porque assim, como assim, Luciana, você formou? Ué, eles vinham para trabalhar como dentista e se tornaram empresários. Empresários e montaram, né? Montaram o consultório, a clínica deles. Então, assim, aqui Deus me colocou com um propósito, tanto de cuidar de pessoas, de tratar do sorriso, Sim. como do Magno, para que ele pudesse evoluir no trabalho dele, não só na saúde, mas também pudesse evoluir no trabalho dele e também fazer com que outras pessoas possam acreditar que a gente pode, assim, independente do lugar que você está, isso é muito importante, né? Importante. Independente do lugar que você está, se Deus te prometeu que aquele lugar onde você pisasse o seu pé, você fizesse o correto, trabalhasse direito, fosse honesto, você ia prosperar. E aqui eu prosperei, eu tenho casa, carro, família, os filhos se formando, né? Igualmente o Magno. Então, assim, independente de onde você estiver, se dentro do que você acredita, que eu acredito em Jesus Cristo, então, dentro do que eu acredito, eu me coloquei à disposição e foi acontecendo. E passou todo pelo processo, né, Lu? Teve deserto, né? Tem um deserto, tem porque deserto. Eu costumo dizer que quando Deus promete um negócio para nós, Ele já prometeu, porque você pede, né, uma escritura. Eu falo muito isso, que é assim, tudo que você quer, você assina uma escritura. Vamos supor, eu quero ser o melhor dentista, porque eu vou mudar a vida por isso, por isso, por isso. Ali você assinou uma escritura com Deus. E Deus falou, deixa comigo, mas agora, esse deserto que você vai passar, eu tô contigo. Porque e vai te mandando coisas, caminhos. E você chora quando você não sei. Você já contou essa história que você também já entrou em desespero, mas por eu, em momentos que eu estava chorando, porque eu já chorei muito pelos desertos que eu passei, eu falo, pô, Deus, tá difícil. Só que ele falava, filho, calma que você tem lá um pote de ouro te esperando, mas você precisa manter a fé e a paciência. Consistência. Né? Consistência. Eu quero contar dessa consistência, Lu. Ela tá no. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui o consultório dela. E um dia eu vim aqui para fazer um processo na boca e o cara que me atendeu era um amigo nosso. Ele era, na verdade, não era meu amigo, né? Eu esqueci o nome dele, que foi lá para Portugal. Felipe. Então o Felipe, eu conhecia ele porque a filha dele estudava junto com a Gabriela. Ele era amigo da minha cunhada e eu vim aqui. Ele fez odontologia. Fez odontologia. E veio fazer o estágio dele aqui com a Luciana, com a doutora. E eu quero emendar esse papo, doutora, porque assim, o teu consultório também é um consultório escola, né? Porque eu já vi várias pessoas saindo daqui e abrindo o teu negócio e com a experiência e enxergando muito em você onde você chegou. Como é que... E o Felipe hoje está em Portugal e você é uma referência para ele. Como você fala para esses novos dentistas que são clientes nossos, que eu também tenho bastante cliente dentista, que tá começando e... que vem tudo isso, que vem para você, que aprende muito com você, você dá o caminho para eles e eles vão seguir o caminho. É o que eu falei. Galera, a gente saiu da outra sala, viemos aqui pro consultório dela para ela finalizar as respostas para vocês, porque ali tá chegando os pacientes, né? Então a gente precisa deixar os pacientes bem à vontade para não atrapalhar o serviço da doutora, né? Então vamos lá, doutora. E essa galera toda tua que tá criando perna aí com a tua referência? Então, o que acontece? Quando ele fala de escola, não é na parte odontológica, né? Porque todos aqui uma das diferenciações, porque como que você faz? Todo mundo acha que diferenciação é um café, é um bolo. Gente, isso não é diferenciação, tá? Diferenciação, quando um paciente procura a gente, ele não procura pra tomar café e comer um bolinho, né? Não, isso daí é aquela gentileza, tá? Isso não é diferenciação. Carinho, então, né? É um carinho. Então, o que era a diferenciação? Então, primeiro, você proporcionar para os profissionais que estão trabalhando com você inovação, tecnologia e que eles possam sempre estar se atualizando, aperfeiçoando. Então, aqui na clínica... eles são especialistas já. Sim. Então, é uma clínica multidisciplinar. Legal. Então, a gente tem o implantodontista, o bucomaxilo, o que é especialista em dentística, que é a Thalita. Agora, a Thalita, ela era minha paciente, fez odontologia,
trabalhou comigo esse período, né? Ela trabalhou 6 anos comigo, se formou em odontologia e agora tá no meio da especialização em dentística. Então, é uma pessoa que ela está comigo há muito tempo, né? Isso é muito legal, que né? É muito legal, que é um dos casos. O Felipe também era meu paciente. Isso. Né? E quando ele veio pra cá, ele veio... Ah, Luciana, mas então ele veio para aprender odontologia? De forma nenhuma. Legal. Todos são graduados, pós-graduados, então não tem ninguém aqui estudando odontologia. Legal. Tem estudando o quê? Para ser empresário. Para ser empresário, isso. É isso. Ô Lu, isso é uma... Você vê o que é uma interpretação, né? Eu achava que era isso. Eu achava porque Não. assim... Então, e que bom que você deixou isso claro, porque assim, quando você chega aqui, a minha mulher, ela quer sempre ser atendida pela Luciana. Então, você vendo, eu quero até explicar como funciona aqui. Você chega aqui... A Luciana, ela, vou dar exemplo, com a gente, ela que faz o geral da boca. Eu que faço a avaliação. Isso. A primeira avaliação sou eu que faço. Aí ela sai colocando a gente, cada um com uma pessoa. Então, a Porque Thalita eu já... determino o quê? Eu determino o planejamento. Olha Eu isso. falo, olha, a Thalita é especialista em dentística, vai fazer dentística. O outro é bucomaxilo, vai fazer a extração. Isso. O outro é implantodontista, vai fazer o implante. Então, para cada área odontológica, assim como num médico, eu vou passando para cada um o que cada um vai fazer. Uau, que legal. Eu vou te falar por mim, tá bom? Eu fui atendido por uma dentista, ela é muito boa também. Eu não sei o nome dela. Aquela que colocou uma redinha na boca, que eu contei pra você a história, que ela tava grávida. Ai, a Aloma. A Loma, cara, A Loma tá com uma clínica linda em Moema. Olha, maravilhosa. Agora, pra nós, é muito legal ver isso, É muito né, cara? legal, porque o que aconteceu? Ela trabalhou aqui, não só aqui, Sim. como numa outra colega. Ela Sim. trabalhava em 2 lugares, Que né? Ela legal. veio de Minas, ela é mestre em endodontia, ela como eu falei, ela tem uma especialização. E aí, ela veio de Juiz de Fora. E aí, depois disso, ela sonhava em ter o espaço dela. E hoje ela tá com o consultório dela, lindo. Eu fui na inauguração, Uau, que legal. a outra colega também, que é onde ela prestava serviço também, estava. Então, há uma questão da gente querer o crescimento do outro. Sim. Isso vem... Que bom que a gente entrou nessa parte. Eu fico muito feliz quando eu vejo a turma que trabalhou comigo crescendo, eu fico muito feliz. E uma das coisas lá da nossa missão e valor na empresa é transformar vidas através do churrasco. Então, no nosso lema, eu fico muito feliz quando eu vejo os meus colegas e que trabalharam comigo crescendo. Você agora, essa pergunta para você. Quando você vê a Loma, que nem já fui atendido pela Loma, uma baita de um profissional igual a você, e você vê essa galera criando perna, né? Mas pô, o Felipe tá em Portugal, a Loma agora tá abrindo... E não só dentistas, porque como eu faço treinamento toda segunda-feira... Legal. Eu tenho, por exemplo, recepcionista que hoje tem esmalteria e é empreendedora. Sim. Eu tenho a ASB que hoje tem restaurante. Olha que beleza. Entendeu? Que era o sonho da vida dela ter o negócio dela com comida, que ela amava. Ela trazia feijoada, cuscuz. Ela sempre tava com algum mimo assim de comida. E Tirando ela não, vocês da linha. Tirando eu da linha, é verdade. Mas a comida dela é maravilhosa. Então a Dani montou o restaurante dela. Sim. Então não é só na odontologia, né? Então você pode participar da vida das pessoas de várias formas, Sim. né? A nossa ASB, ela entrou aqui para serviços gerais. Aí a gente incentivou ela a estudar e hoje ela é auxiliar de cirurgião dentista com o CRO. Então, primeira coisa, né, que a gente tem que pensar, que ninguém vai roubar nada de ninguém. Não, besteira. Isso Tá? aí. O meu cliente é meu, nenhum cliente, eu nunca perdi cliente meu para dentista que trabalhou para mim, tá? A não ser que ele quis ir para lá Sim. porque era mais perto ou porque se identificou, Isso. mas daí ele não era meu. Concorda que Deus coloca na nossa Sim, vida só o que sim, é da gente, sim. não é? E eu acho isso tão legal que você tá falando, lá no meio do churrasco, era a mesma coisa. Uma vez o cara falou, Magno, você não pode andar com esses caras. Você coloca o arroba dele. Eu falei, cara, esquece. E o engraçado é que essas pessoas que trabalham comigo, eles são tão honestos que o cliente liga pra eles e eles falam, não,
Você volta lá pro Magno, se o Magno não tiver data, aí volta, né? Porque assim, eles acreditam tanto no seu trabalho, tanto na sua filosofia, na tua honestidade, que eles mesmos nem querem o teu cliente, né? Porque eles já estão criando o caminho próprio deles. O cliente deles, né? E o cliente, quando ele gosta, que nem a gente aqui mesmo, a minha mãe cuida dos dentes aqui, meus 2 filhos, a Gabriela e o Henrique, e a Cris. A Esna cuida aqui também. Então, assim, e o Jonathan já tá falando que vai vir. Então, assim, isso é muito legal para saber com as pessoas que você está envolvida, que está na mesma ordem de profissionalismo, de educação, Sim. de honestidade, porque eu aprendi uma coisa, Lu, você também conhece vários empresários, que o bom empresário, ele não se envolve com pessoas erradas, né? Ah, eu não pago imposto. Mesmo a pessoa não pagando imposto, ele já nem quer papo com esse coisa, né? Eu lembro uma vez o Silvio Santos, ele deu uma entrevista que ele tinha um terreno enorme para comprar. Só que o terreno estava todo ferrado com imposto. Aí o cara falou assim para ele, não, Silvio, eu vou te fazer por tanto aqui que eu consigo liberar o imposto. Ele falou, amigo, você nunca mais encosta aqui, você nem passa aqui perto de mim para não... Isso. É sobre isso. Então tem alguns princípios que a gente tem que seguir. Então... Por exemplo, né, tem gente que fala, Luciana, você contrata alguém sem registro? Não. Sim. Né? E olha que eu tô com 2 de licença maternidade, Sim. né? A gerente é recepcionista. E não me faz falta, a gente está contratando mais para substituí-las e para aumentar a equipe. Então tem alguns princípios e valores que você não pode passar por cima. Então, Sim. registro de funcionário, porque eu resolvi ser empreendedora. O outro, ele é CLT. Então, para cada um tem o seu direito e o seu dever. Vamos respeitá-los. Do governo, se adeque. Então, tem 3 linhas aí para você se adequar dentro do imposto. Tem o simples, tem o presumido e o real. Veja com o contador, que é quem mais entende disso, veja em qual faixa você se encontra e faça o seu pagamento certo do seu imposto, Sim. né? Uma outra coisa é dar treinamento. Então, assim, quando a gente contrata, a gente quer que a pessoa... a habilidade ela já tem. Lembra Sim. que eu falei de contratar dentista? Então, o dentista ele tem que ser formado e pós-graduado. Ok, tá bom. Mas aquela linha da sua empresa, a cultura da sua empresa, como que ele vai usar o uniforme, como ele vai falar com o seu cliente, quais são os valores da sua empresa, quem que vai passar? Você. Como? Treinando. Não dá para ele adivinhar, porque Sim. cada lugar vai ter um jeito, Sim. certo? Então, tem alguns pilares, né, que você tem que seguir. Então, Sim. dá certo. Dá certo. E se você não quer registrar ele, pelo menos ensina ele a abrir uma firma, uma microempresa para ele ser seu PJ e ele fornecer a nota fiscal. Mas para os 2 continuarem sempre na linha. Agora veio essa nova lei aí que o ano que vem vai pegar, né? Dos impostos, que vai mudar a quantidade que você tem que pagar. Então o que a gente fez? A gente pediu para os nossos funcionários, alguns já abrirem as firmas para CPJ, para a gente poder pagar eles tudo direitinho. E agora o imposto, um vai ser fiscal do outro, né? Porque você vai fornecer nota para mim, eu vou fornecer nota para você. E se eu não pago o imposto, o aluno não vai querer me contratar. Não. Porque o imposto você não vai ganhar o crédito que eles estão dando, né? Para dentista, então, funciona da seguinte forma. Colaboradores SLT, Legal. Né? Então é isso, registra certinho pela lei do CLT. Dentista ou RPA, legal, que diferente. Um recibo de autônomo, legal. E que é onde a empresa tem que pagar o INSS Sim. do dentista e o dentista paga também a sua parte do INSS e a gente consegue recolher certinho. Ou então ele é PJ, ele fornece a nota fiscal Sim. e fica tudo certo. Então assim, o ideal é que todo mundo Sim. pague o que é correto. Isso a gente não abre mão. Se a pessoa... Isso tem que ser conversado no início, desde o início. Então, eu não trabalho com quem não me dá ou recibo ou nota fiscal. Sim. Então, isso é a primícia. Sim. Luciana, e quem tenta mudar no meio do caminho? Eu falo não.
Sim. Ela tem o direito de perguntar o que ela quiser e eu tenho o dever de falar não. Simples assim. Se é um valor meu, um princípio daqui da minha empresa, eu sigo dentro do meu princípio. E tem que ter, né? Tem uma coisa que a gente fala, se a gente não paga o imposto, a gente não cresce também. Porque você fica com medo de pagar o imposto. Eu tenho meses que a gente paga uma grana de imposto lá, e aí os caras falam, uma vez eu mostrei, a gente estava no meio de amigo e mostrei um imposto que a gente ia ter que pagar, era um enorme imposto. O cara falou, Magnão, você é doido? Eu falei, eu quero pagar o dobro, porque quanto mais imposto, certo? Quanto mais imposto você paga, é sinal que você está crescendo. Ganhando, tá crescendo. E se você não paga o imposto, é sinal que você não está crescendo. Porque você não consegue entender essa lógica. Quando você entende essa lógica, você sabe que você precisa crescer cada vez mais. Eu acho que é aí a divisão. Sabe aquela história de meninos e homens? Né? E então eu vou falar daquele que era CLT, ele virou empreendedor e aí ele quer ser empresário. Então é uma premissa, tá? Para você ser empresário, você tem que empregar pessoas. Você tem que fazer com que esse dinheiro, ele gere mais dinheiro. Então, ele tem que gerar empregos. Então, você tem que participar disso. Porque uma empresa que não gera emprego, ela não é empresa. Você só mudou de cargo. Você deixou de ser funcionário de alguém para ser funcionário seu mesmo. Né? Então, a partir do momento que você decidiu ser empreendedor, bom, eu tenho um período que eu sou empreendedor e que eu pago, não sei se na sua área, no meu não tem MEI, tá? Você tem essas duas... A gente pode acertar a nota fiscal de MEI, a lei permite a gente. A nossa empresa, ela é LTDA não é mais micro por causa do faturamento, e todos os colaboradores que são registrados, que a gente paga tudo com recibo tudo direitinho, aí vem férias, 13º, então você vai fazendo o famoso caixinha pra você pagar, né? Isso mesmo, a gente acabou de pagar. Olha, isso daí, como que a gente aprende isso? Sim. Fazendo curso. Então, eu aprendi em cursos como que a gente fazia para ter 13º, ter férias, né, poder comprar algo fora do que acontece, né, eu tenho que repor equipamento, às vezes quebra um ar-condicionado, uma televisão, e aí você tem que repor. Então, como que você aprende a parte empresarial? Fazendo mentorias, gente, não tem como. E essa mentoria, Luciana, não dá para aprender aqui na internet, então é muito superficial. Vai ser o que a gente está conversando aqui hoje, né? A internet, ela é um chamariz para você mudar a sua cabeça. É a chavinha, né? É a chavinha. Eu lembro quando a gente mudou a nossa chave, na pandemia eu vim aqui trocar uma ideia com a Luciana, e a nossa empresa tinha acabado de quebrar pela 8ª vez. E a Luciana me deu várias ideias, mas várias. Ela falou, você não faz isso, eu conheço isso aqui. Ela me deu várias ideias ali para fazer. E ali mudou minha chave. E o que mudou foi o tanto de vídeo. Não é que os vídeos fizeram eu colocar em prática, mas sim foi os cursos, foi as mentorias, foi o bate-papo com as pessoas que a gente está envolvido, o que mudou a gente de fato. E nesse caso, que a gente está falando sobre guardar cada dinheirinho, eu aprendi com a Natália Cury. Inclusive eu vou até vou mandar mensagem, fazer uma live para ela, você vai ver. E a Natália Cury, ela falava o que você falava, ela falava da seguinte maneira, você carimba o dinheiro. Isso. E eu lembro que há 7 anos atrás, para fazer um depósito, você ia no banco, e no banco tinha aquele monte de envelopinho. Eu sacava o dinheiro do banco, separava ali pedacinho por dinheiro e a gente carimbava. Então era da água, da luz, do que você vai sair, do que você vai almoçar, do que você vai comer. E foi aí onde que a gente cresceu. Você vê que de 7 anos para cá, a nossa empresa é outra. Justamente nessa parte. É primordial ter gestão financeira dentro da empresa. Nem fala. Né? O Magno falou que quebrou 8 vezes. 8 vezes. Gente, eu nunca quebrei. Graças a Deus, Lu. Graças a Deus. Mas sabe o que então, assim, um dos segredos para eu nunca ter quebrado, né? Eu sempre, quando eu tinha alguma coisa, eu nunca... E uma vez o Magno me falou isso, que a questão dele era a zona de conforto. Isso eu fazia quebrar.
Quando eu cheguei aqui no São Marcos, eu vi a necessidade do quê? A diferenciação era fazer uma especialização, porque não tinham dentistas especialistas. Então eu fiz a especialização em ortodontia, que é o carro-chefe da clínica até hoje, tanto que eu tenho 3 ortodontistas aqui, a gente realmente não dá conta, tá com horário assim, já tô contratando mais justamente porque é o nosso carro-chefe. Eu fiquei conhecida como ortodontista, né? Aí, nesse período, por que eu não quebrei, né? Teve uma explicação. Em 2014, quando eu terminei a parte de especialização, eu fui fazer um curso de gestão administrativa, tá? Gestão da clínica. E aí eu passei a ter precificação correta, passei a contratar de forma adequada. E aí eu falei, nossa, tava pagando errado, né? Tava perdendo dinheiro. Daí passou um tempinho a mais, aí veio a sedação com óxido nitroso, né? Que é para pacientes fóbicos. Eu tinha medo de dentista, porque eu sofri como Magno, eu sofri lá atrás. Eu precisei fazer várias cirurgias para ter os dentes todos que eu tenho. O meu caso foi um pouquinho diferente do seu. Eu tinha, para pôr aparelho, eu precisei fazer cirurgias e nisso eu fiquei com trauma, né? Porque naquela época não tinha aquele tato que eu falei, não tinha parte humana. E aí eu fiz habilitação em sedação com óxido nitroso. Então eu fui a primeira a ter especialização aqui na minha região. Depois eu passei a ter uma clínica estruturada como empresa e ter só especialistas. Então foi o segundo passo. O terceiro passo, eu procurei algo que era muito diferente, que ainda que é um tratamento humanizado e pensando nos pacientes com medo, né, que tem fobia. Então não sou a única aqui na clínica que tem habilitação em óxido nitroso. E aí veio junto com a ortodontia, eu passei a usar o Invisalign. Aqui na região também sou conhecida por ser a primeira na região a investir num curso da Invisalign, ser uma Invisalign Doctor e aí poder oferecer isso, um aparelho diferente para os meus pacientes, e trouxe o scanner 3D. Então na região, se vocês procurarem aqui na região alguém que tem, até na Invisalign, você entra lá no site da Invisalign, a única que tem a Itero aqui no Embu das Artes sou eu. Então assim, você vai... por que você não quebrou? Não foi milagre não, tá? Jesus foi me dando uma direção e eu fui seguindo. Diferente do que o Magno falou, que ele era... Ele falava, não, tá tudo bem aqui, por que eu vou sair desse lugarzinho, né? Então, por isso que ele falou, olha, a Luciana me deu várias ideias, né? E uma coisa que a gente tem que ver também, quando alguém chega com uma ideia, teste. Pare de falar que não vai dar certo, né? Pare de dar objeção. Parece cliente que dá objeção, que tá caro, a objeção mais comum é que tá caro. Que não tem dinheiro. Não tem, olha, você tá aberto, vou te dar o meu exemplo. Toda vez que eu chegava aqui, ela me dava um monte de opção, mas várias. De todas que ela me deu, eu não fiz nenhuma. E você sabe por quê, né? Eu sei por causa disso, mas só que tem um fator muito importante. Eu não fiz nenhuma do jeito que ela me falou, mas eu usei para fazer do jeito que eu sabia fazer. Vou dar um exemplo. Uma vez a Luciana falou assim, eu falei, Lu, a gente não consegue vendê-lo. Aí ela falou assim, mas eu conheço a Carol Coxinha, que ela vende um kit festa. Chega lá, ela monta uma mesa, lembra dessa conversa? Monta uma mesa, você monta as coxinhas e vai. Eu não fiz isso com a festa, mas eu vendi kit carne. Foi bem na época da pandemia. Da pandemia. Eu não fiz isso. Aí eu comecei a vender coxinha para outro cara. Inclusive, vocês já têm comprado. Parcerias. Parcerias. Então, ele não tinha parceria com ninguém. Tipo, eu sou bom, não preciso de ninguém. Tô me achando. Tô achando o pau. Eu falo que churrasqueiro hoje é ator da Globo. Você fala pro churrasqueiro, fala, não, hoje é 4, 5 mil reais. Eu não quero, entendeu? Então, você vê a importância de você falar. Parcerias. Parceria. Eu não fiz o que ela me falou, mas eu não fiz do produto, mas eu fiz de um outro jeito. Isso, eu lembro quando você começou a vender a caixa de churrasco, que você pegou e começou a montar a caixa de churrasco com carnes nobres.
receitas de como você fazer seu molho, tudo. Começou aí a internet, começou a ideia, né? E quando começou isso, então por isso que é importante. E aí ia mudando, aí eu chegava aqui, ela falava, você fez, né? Eu falei, não fiz daquele jeito, mas eu fiz desse. Então ela acompanhou todo esse meu processo de 7 anos pra cá, e cada hora mais que eu ia mudando. Então a gente chegava aqui, conversava, inclusive nós vamos fazer uma imersão juntos também, né? A gente foi pro Protagon, né? A gente foi pro Protagon, que mudou pra cá, já faz 2 anos. 2 anos. 2 anos, então você vê a importância de você andar com as pessoas que tá alinhado, as pessoas certas. O ambiente, porque assim... A Luz, eu costumo dizer assim, né? Quando a pessoa te dá o crédito. Eu podia chegar aqui e ela falar, puta, esse Magno é um sacana, velho. O cara não pagou o meu boleto. Mas não, ela viu de um outro jeito e eu entendi o que você estava falando, né? A gente já te agradeceu isso várias vezes por esse toque. E isso para nós é muito importante, com o ambiente que você... Mas isso tem a ver com o propósito. Para mim, não, realmente, essa questão... Se você me perguntar assim, Luciana, o que você gosta, né? Sim. Eu gosto de palestrar, eu gosto de falar sobre isso, justamente para alertar. Eu gosto da virada de chave. E é muito legal, né? Eu costumo dizer, quando eu falo os meninos, quando eu vou fazer isso com o churrasqueiro, eles falam, não vai. Eu falei, vai, cara. Vai do jeito que eu tô fazendo. Aí eles ligam pra mim, falam, cara, obrigado. Assim, não é pelo obrigado, mas saber que eles fizeram, que nem eu sou grato por vocês. Porque quando você entende o que a pessoa quer, é o que você falou, cara, ninguém dá mau conselho, sabia? O mau conselho, você mesmo já sabe, se todo mundo fizesse, aceitasse a crítica e o conselho, cara, puta, você ia muito mais rápido. Muito. Por isso que é bom você estar hoje no ambiente, na ambiência com quem que você está, com quem que você está frequentando. Você falou da Carol Martinelli, a Carol foi engraçado, que eu conheci a Carol, ela estava no palco, né, palestrando. Foi uma palestra de 5 minutos, gente. Eu lembro que era do Fator X, do Pedro Superti, que eu sempre falo pra você. Isso veio indicar o filme, a importância disso, né? Muito. E aí eu lembro que ela falou assim pra mim, eu cheguei, ela tava saindo do banheiro, falei, nossa, vou conversar com ela, vou ver como que ela fez pra empresa dela escalar, porque na época eu tinha a intenção de escalar a minha empresa, né? Então cheguei nela e perguntei e falei, e aí a gente teve uma rápida conversa assim sobre lucratividade, né? Eu falei, como que você consegue ter uma lucratividade para chegar a escalar, para alguém se interessar, né, a ter franquias? Ela falou assim, jura que uma dentista tá me perguntando como que eu faço ter lucro numa coxinha de 9 gramas? Eu olhei assim, nossa, verdade, né? Mas se você conseguiu, então segredo. Humildade. Uau, é isso, Lu. Humildade. Olha isso, galera. Ela vendia, sim, coxinhas de 9 gramas, mas eu tive a humildade de ir lá e a coragem de perguntar pra ela como você fez. A diferença do ticket, né, Lu? É muito grande. O ticket de alimentação pro ticket da odontologia, ela é grande, né? E aí a gente teve um bate-papo rápido, depois em outras oportunidades a gente teve a oportunidade de conversar novamente, né? De ver o crescimento, de ver como que ela cresceu exponencialmente. Então tem várias coisas que vão colocando, ó, não tá dando para crescer só com coxinha, então vamos montar um outro negócio alimentício, vamos colocar aqui uma outra coisa. Que é mais ou menos o que o Magno tá fazendo. Tô fazendo agora. Né? Então assim, dá para crescer só na sua área? Dá para crescer só na sua área, mas tem algo para ser feito? Então vamos enxergar, amplia a sua visão, sabe? A ambiência, ela faz isso. Não é olhar o negócio do outro e falar assim, nossa, você... Imagina eu churrasqueira, gente, não ia dar certo. Ela é dentista, não dá para ser churrasqueira, mas toda vez que eu vou na casa dela, o marido dela é um bom churrasqueiro, então ali a gente tem que fazer um ótimo churrasco, melhor ainda, porque o Rui é desse jeito, né, Lu? Ele gosta de churrasco mesmo. Então, Lu, já indo no gancho aqui do churrasco, galera, estamos chegando no final. Vou te agradecer por isso e vou deixar 3 perguntas aqui para vocês entenderem o que todos nós empreendedores passa. E a gente gosta muito dessa pergunta, Lu, que é assim, que você acabou de falar sobre estar na ambiência das pessoas. Hoje, passado-se tanto tempo, quanto que você pagaria para você não errar no processo que você chegou?
Eu não errar, difícil, hein? Por quê? Porque depende no que você quer chegar, né? Então, por exemplo, tem gente que não quer pagar, sei lá, R$250 numa tarde, num café. Para ter o quê? Insights. Você vai sair de lá num café que você pagou 250, pagou R$500 num almoço, você vai sair, né? Sim. Com tudo pronto? Claro que não. Mas, olha, eu posso te falar, eu acredito que eu já gastei mais de 150, 200 mil em conhecimento, porque foi somando, né? Sim. Então, assim, se você não gastar, não chega. Então, depende muito do que você quer alcançar, né? Mas se você quer um faturamento de 10 mil e não está disposto a gastar R$1.000, R$1.500 numa imersão, difícil. Se você quer ganhar 30 mil, 50 mil e não está disposto a gastar 5, 10 mil, difícil também. E aí você vai multiplicando. Então, assim, é lógico que se você gastar 1 milhão... 1 milhão, né? É para quem tem bala na agulha para fazer o seu negócio virar mais do que isso. Então, veja em que lugar você está e aonde você quer chegar. Tem que ter o ponto A e o ponto B. E você tem que saber o que você pode gastar nisso daí e ter como investimento. Educação, gente, é investimento. Eu lembro quando a gente estava mudando, esse Pedro Superfer falou assim, ó, eu já gastei mais de 1 milhão em investimento. E o Pedro Superfer é um cara referência aí, né? E aí foi aí que eu entendi o motivo por que você precisa gastar, que isso é muito bom. Parabéns por você ter investido nisso, de toda essa estrutura. E aí nós vamos com a segunda pergunta. Qual que é, Joe? Depois você mais que eu esqueci. Segura aí. Aí você fala a segunda pergunta, qual dica ela daria para um empresário que está começando agora? Boa. E a terceira, só para pegar o gancho, se ela indicaria alguém para participar desse programa. Beleza. Tá. Pode ir. Ô Lu, qual... Puta, esqueci. Qual dica ela daria para um empresário que está começando? Beleza. Vai. Ô Lu, qual dica você daria para o empresário que está começando hoje? Qual o caminho que ele a tomar? Primeiro, para ele não errar? Para ele começar a entender onde que ele quer. Tem que ter mentoria. Tem que ter, né? Tem. Porque eu imagino que se ele está montando um negócio, daquele negócio, do que ele vai vender. Então, eu vou montar um restaurante. Então, de comida ele já entende. Legal. Ele vai montar uma loja. Então, de roupa, eu acho que ele já entende, já deve, né, ter alguma experiência nisso. Então, ele precisa o quê? Saber a parte realmente de um negócio, né? Então, ele precisa entender de gestão de pessoas, gestão financeira e gestão administrativa para ele poder crescer. Crescer e não ter o problema de quebrar no meio do caminho. Né? Isso. Não, eu não desejo que ninguém quebre. Não precisa. Gente, guarda isso. Não precisa quebrar para saber que é ruim. Que é ruim. Tá? Então não precisa. Já pague antes, né? Já procure antes para saber. Isso. Luí, a gente chegando no final, muito obrigado por esse bate-papo gostoso, pelo teu tempo aí precioso. E aí a gente está nesse cafezinho estratégico, a gente está pedindo para os amigos indicar mais um outro amigo empresário para a gente ir lá e bater um papo gostoso e também pegar todo o know-how dele de experiência e passar para nossa galera que está acompanhando a gente. Olha, tem 2 pessoas da área da beleza. Uau, isso é legal. Tá? Que são diferentes e que eu acredito que tenham muito a passar para vocês, mulheres igual a mim, né? Então, uma é a Aldene, do Estúdio A. Ela também tem uma história linda e com um crescimento, assim, maravilhoso. Legal. Tem funcionário, ela emprega muitas cabeleireiras, muitas manicures, esteticistas. Então, é amplo o negócio dela. E eu não podia deixar de falar da Thalita Maria, que é dona da Umbelina, e que está aí, né, na Vila Andrade há algum tempo, já tem 10 anos de profissão, também é palestrante e palestra para empresárias, né, tem um encontro de empresárias todo mês,
que discute justamente isso. Então é algo que ela vai poder falar também com toda a propriedade. Legal, vou pegar aqui ó, o telefone delas, vou entrar em contato, então você já aguarda que já vai sair um novo episódio do Cafezinho Estratégico com essas duas empresárias de sucesso que a doutora me indicou. E falando, que bom que você falou para mulheres, Lu, a nossa audiência no YouTube, nós já estamos em 39% é mulher, viu, Lu? Olha, então, a mulherada aí, ó. Então a Cris precisa aparecer mais, olha só. Vou colocar a Cris aqui, ela vai me matar, mas eu vou colocar a Cris, que tem um sorriso lindo, que fui eu que fiz. Então, muito bom. Galera, muito obrigado, Lu. E até a próxima. Galera, não esquece de dar o like e compartilhar, que é muito importante. Valeu, Magnus. Valeu.